No meio da história, um menino levanta mesmo, fica em pé entre as crianças e diz: minha mãe é igual você! Como contadora de histórias, eu sou o caminho para a palavra. Até o meu 3º ano do médio, que eu bati o pé e falei... Ele conversou comigo, eu bati o pé e falei... Não, pai, eu quero fazer psicologia. Ficou tão irritada com a personagem que ela tirou o sapato e tacou em mim. E disse: você não tem mais o que fazer, minha filha? E não sou eu, é a história. Essa mesa aqui, ela tem um astral muito positivo. Que bom. Tem muita coisa boa, né? Muita Tem muita coisa coisa boa. boa. Vocês querem que eu conte? Por favor. Assim, conte contado? Eu adoro, ainda com essa chuva. E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Mesa Amarela, nosso podcast feito aqui pela Diretoria de Identidade da PUC. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje. E para nossa conversa, eu quero dizer que hoje a gente tem muita história para contar. É mesmo, Laura. Salve, salve, gente boa! O meu nome é Douglas, co-host aqui do podcast. E estou muito feliz de voltar para essa segunda temporada da Mesa Amarela, em especial neste episódio, com estas convidadas, que a gente está bem feliz. Está bem feliz. E para compor a nossa mesa aqui, a gente vai receber com muita, muita alegria a Fran. Seja bem-vinda, Fran, nossa estudante de psicologia do 5º período. Nós dividimos, né, o 5º período de psico. Seja bem-vinda, Fran. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz, assim, porque a Fran, ela participa do PIBIC, que é o Projeto de Iniciação Científica. Então, assim, vai participando de uma coisa, vai se metendo em outra universidade, não deixa a gente em paz, né, Fran? Exatamente. Vai colocando em tudo quanto é canto. E quem mais, Douglas, que vem com a gente? E para bater esse papo de gente boa aqui conosco, ela que conta histórias como ninguém, que também é educadora, pesquisadora, mãe, que forma profissionais, que dá consultorias a projetos, que brinca e faz mais um tantão de coisas boas. Ele quer fazer eu borrar a make. Suzana Diniz. Seja bem-vinda. Ai, que alegria. Muito bem-vinda à Mesa Amarela, Suzana. Eu estava esperando por esse momento. E vivi, né, esse tempo de saudade, desde a última vez que passei por aqui em formação, torcendo por esse encontro. Muito obrigada pelo convite. E é legal, né, porque eu ouço o Douglas, que é um querido, falando dessas dimensões todas do meu ser, e você fala: caramba, né? É muita coisa. Como pode, né? E dentro disso tem mais um tanto de outras coisas, né, também. Que cabe em nós, e que bom, né? Então, é uma alegria estar e ser aqui hoje. E parou até de chover. Não, a Suzana, quando ela vem, gente, ontem a gente foi buscar ela num pé d'água, que, olha, só por Deus, mas agora parou de chover, Isso. pra gente poder gravar. Isso. Mas a gente vai aprontar com elas, né? Quem sabe? Uma brincadeirinha, uma presepada que a gente vai colocar vocês. Conta aí pra nós, Douglas, que nós trazemos hoje para os nossos objetos. Suzana, você sempre diz que tudo conta história o tempo todo. Isso. E então, os objetos também contam histórias, não é? Muita história. E é tão bonito isso. Por exemplo, hoje, vir para Curitiba é sempre revisitar um pedaço também da história que sou, porque por onde a gente passa, a gente... Contar histórias é isso, né? Criamos relações. Contar histórias é a arte do relacionamento. Para quem tem problemas com relacionamento, por favor, gente, contem histórias. Ajuda. Isso. E hoje, por exemplo, de manhã, eu tomei café num local muito bonito que tinha coleções de objetos antigos. Olha que legal. E eu fiquei extremamente emocionada. Eu encontrei o secador cor-de-rosa da minha tia Lita. Olha só. E eu revivi inúmeras histórias. Eu ouvi a vitrola dela tocando Roberto Carlos. Ai, que chique. Né? E fiz fazendo uma postagem. O que eu recebi de mensagens de outras pessoas que também lembraram de histórias a partir dos objetos que estavam ali. Né? Que eu ofereci momentaneamente num story. Os objetos, eles são captadores de histórias, né?
não é qualquer objeto, mas pode ser qualquer também, depende do que a gente se permite, né, a escutar. Exatamente. E aqui na nossa mesa temos alguns objetos. Nós temos uma peteca, temos uma sombrinha, temos um giz de cera e um difusor de chá. E para começar a mesa, a gente sempre pede para os convidados, para as convidadas, escolher um destes objetos e contar para a gente uma história da sua vida, aquela que, a hora que você olha para esse objeto, lembra, né? Porque assim quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, pode começar a conhecer um pouco sobre vocês. Então vamos começar por você, Suzana. Qual desses objetos você escolhe? Todos, né? Qual Mas deles eu você vou não ficar escolhe? com um. Todos. Porque chá, né, me lembra de Chá que eu conto, né, que foi um projeto durante a pandemia tão super especial, online. Guarda-chuva é uma coisa bastante lendária, porque todos eles vão parar ou na terra do Saci, porque a gente não consegue entender como eles desaparecem, né? Impressionante. Giz é algo que nunca pode faltar nas formações que ofereço, porque diferente de um lápis de cor que exige extrema pontaria e habilidade, o giz nos permite ser livre na expressão que somos. E eu fico com a peteca. Depois de contar tudo Depois de contar tudo isso, eu fico com a peteca. A peteca, Ave Maria, chega a dar uma emoção dentro do peito, dá um calorzinho, né? Porque tem uma passagem da minha vida que foi um momento de muita dificuldade dentro desse caminho de ser artista. A gente acaba sendo muito mambembe, né? E carregar malas, e no meu caso, mala e filho, sempre. E as histórias dentro. E, enfim, consegui comprar um carro zero. Né? Que momento. Que momento, era o sonho, né? Esse foi um sonho, claro que para adquiri-lo foi um sonho que eu tive que parcelar esse sonho. Sim. Mas ele durou por um mês, porque furtaram o carro numa quarta-feira de cinzas. Puxa. Bem, isso me causou um momento assim de profunda tristeza, né? Aquela hora que você reavalia, você fala, poxa vida, eu fiz por merecer. Por que levaram assim tão facilmente, né? E, como eu digo para as crianças, né, nessa sessão mexerica murcha, jogada no sofá, me aparece Pedro Bento, filho meu, invade a sala naquela tarde ensolarada e eu completamente nublada. E ele com uma peteca na mão, que era um brinquedo dele, do repertório dele. E Pedro me diz, mãe, a garagem tá vazia, vamos aproveitar para jogar peteca? Quebrou no meio, né? Meu Deus. Ah, amiga, eu acho que a vida, tudo conta histórias o tempo todo. E a vida, ela emana sinais e nos entrega mensagens. Cabe a nós receber ou não, e oferecer também. Então, naquele momento, ele era me oferecendo uma história para contar. E se eu não tivesse aceito, eu não teria condições de trazer essa história aqui nessa mesa tão energizante, amarela, né? E fui jogar peteca com ele na garagem vazia. E essa história ainda ela finaliza de um jeito muito bonito, porque naquela noite, cansada de tanto brincar, estava eu na luz do abajur e ele entra no quarto com a peteca na mão e coloca ao lado da cabeceira da cama e diz, mãe, essa é para você nunca mais se esquecer e não deixar a peteca cair. Literalmente. Que gracinha. E eu tenho a peteca em casa até hoje. É um objeto que é parte, fica lá no nosso ateliê. Muito simbólico. E eu espero que essa história seja, né, também agora, que as histórias são a serviço desse bem maior, né, que muitos agora sintam exatamente esse chamado
de transformação e não deixar a peteca cair, porque dentro da mesma história tem muitos pontos de vista. Tem muitos. Muito bem. E você, Agora Fran? Fran. Qual objeto você escolhe? Olha, eu tenho umas histórias soltas. Eu acho que é mais uma... eu escolhi a sombrinha, mas como não é uma história completa, igual a Suzana explicou, não consigo contar tão bem as histórias, mas antes da gente entrar, a gente estava falando das chuvas, né? E eu ia reclamar, né, da questão das sombrinhas, de diversas vezes, quando eu era menor, que eu voltava com a minha mãe pra... Muito obrigada. Eu tenho uma igualzinha quase, mas roxinha, de florzinha também. E eu lembro que antigamente eu estudava em colégios perto da minha casa. E minha mãe me levava. E ela levava eu e a minha irmã gêmea ao mesmo tempo. A gente ia tudo andando uma atrasinha da outra, assim. E eu lembro que diversas vezes a gente voltava, pegava chuva, voltava, pegava chuva. E eu tenho uma lembrança muito vívida, assim, sabe? Do tênis molhado, assim, daquela coisa de eu chegar em casa, ter passado pela chuva, a sombrinha virando toda hora, porque chuva de Curitiba, a sombrinha não dura. A sombrinha não dura. Vai pra terra do Saci, que a gente perde. Isso. Vai pra terra do Saci. E a gente larga a sombrinha na rua, porque a gente fica de saco cheio, já aceita tomar a chuva. É uma forma de protesto também. A gente se sente livre ao mesmo tempo e chega em casa todo molhado. E eu lembro de muitas vezes chegar da aula da manhã, né, quando eu era criança, gastar toda a minha energia e passar pelo corredor do apartamento, deixando a marquinha do pé molhado, do tênis molhado. A minha mãe brigando para tirar o tênis antes de entrar. E principalmente comer a sopa da minha mãe, porque geralmente essas chuvas faziam quando estava muito frio. E é um sentimento assim que eu tenho muito de saudade, sabe? Porque hoje em dia eu moro sozinha com a minha irmã gêmea. E é uma falta, assim, sabe? É um sentimento, assim, é uma lembrança gostosa que eu tenho. E eu sei que não vai voltar a ser como era antes, mas é um sentimento muito bom, assim, de paz, assim, que eu sinto, sabe? Quando eu lembro daquele momento que, assim, foi tão cotidiano, sabe? Foi tão... eu voltei aqui da escola num dia de chuva, mas que tem tanto conforto, sabe? Tanto carinho, assim. É uma coisa que eu lembrei quando eu vi a sombrinha. Muito bom. Nossa. Memória, afeto, né? E como é importante quando a história vem de dentro, né? Porque eu senti os cheiros, eu vi a marca da minha galochinha e do meu conga no quintal de casa de pai e mãe. E eu tenho certeza que quem for ouvir Comeu agora... E é isso, né? Parece uma história simples. Aí a Fran diz assim, eu não conto tão bem quanto ela. Eu preciso dizer isso, né? E o mais bonito desse universo do contar é exatamente trazer a história de dentro para fora e não querer contar como o outro, mas trazer a sua potência, a história que está dentro, né? Como ela é mesmo. Como ela é. E aí traz o mesmo afeto, né? Você estava falando de uma história que te marcou e a gente sentiu o afeto saindo da tua fala, né? Sim, porque meu filho é um mestre dos magos, gente. Ele faz umas coisas, fala e desaparece. Uma outra coisa de muita importância, pegar no objeto. E isso já é também... As pessoas buscam muitas técnicas mirabolantes e milagrosas para ser um bom orador ou trazer a história, né, com controle. E é uma ilusão, né, porque o objeto está ali. Mas, a partir do momento que eu pego no objeto, parece que a conexão se intensifica ainda mais, né? Parece que a gente começa a contar em dupla, né? Isso. Já não é mais sou eu. Eu e o objeto vamos contando junto. Isso. Posso devolver? Peraí, podemos deixar lá. Pode devolver, sim. Para compor a nossa mesa. Muito bem, vamos começar então para contar essa história. Conta um pouco, Suzana, você, né, que conta tantas histórias, agora é a sua vez de contar a sua história. Onde tudo começa? Onde Suzana começa? Suzana começa... A história é longa, mas eu vou tentar resumir. Como contadora de histórias,
Eu acredito que eu começo no quintal da casa de pai e mãe, em cima do pequeno muro, porque não havia preocupação de ter grandes muros, né? A rua não era asfaltada, era rua de barro. Eu lembro de voltar do prezinho, era assim que chamava, né? Com os meus shortinhos balão vermelho. E depois de comer comida fresca de mãe, eu subia no muro da casa de meus pais e cantava as musiquinhas que eu aprendia no prezinho para quem passasse na rua. Então, esse era o processo. Eu acho que ali eu já comecei a ser, né, essa contadora de histórias, oferecer histórias, servir a história. E era assim mesmo. Alguém passava e chamava. Oi, tudo bem? Eu aprendi uma canção nova. Você pode ouvir comigo? Meu pintinho amarelinho. Fazia a pessoa repertoriar, né? Então, vamos lá. Tem que abrir, não, tem que abrir a mão. Não é só ouvir. Trava aqui na minha Participação. E aí vem todo um processo de ouvir muitas histórias na vitrola de pai e mãe também. Então, existia aquele espaço à noite para ouvir as histórias dos disquinhos coloridos. Eu tinha também. Você tinha também, né? E aquilo me marcou profundamente, porque eu acredito que um bom contador de histórias, em primeiro lugar, ele precisa ser um bom escutador de histórias, né? A gente se preocupa tanto em querer contar, e escutar é essencial. Depois de crescida, fui parar nas artes visuais. E aí, fazendo estágio, fui parar em agência de propaganda e marketing. E aí me tornei uma adolescente, pré-adolescente, com muito poder midiático, né? Porque o mundo da mídia se abriu. Naquele tempo, a agência de propaganda tinha muita força de influência no planeta, né? Isso me trouxe um certo deslumbre. E, para me reencontrar, eu me inscrevi em oficinas culturais. E aí eu encontrei o teatro. Do teatro eu fiz uma breve passagem, e eu acho bonita essa palavra do teatro amador, né? Porque o teatro amador realmente você precisa amar muito, porque nós não temos recursos e desenvolvemos tudo com muito amor. E o teatro amador me levou a conhecer pessoas de um grupo de teatro de bonecos. E lá eu me reencontrei. Eu posso dizer que ali também foi um outro caminho para entender que, junto com aquela boneca que era um pedaço de madeira e pano, e que no final da apresentação todas aquelas crianças batiam palmas para um pedaço de madeira e pano, que eu, né, oferecia, era extensão, né, fazia a animação, né, animar a ação, dava vida. Aquilo me trouxe um desejo de não ser aquilo que eu era dentro de um órgão que trabalhava com a comunicação de uma maneira mais manipuladora. E aí veio o encontro na Casa da Palavra de Mário de Andrade, o curso de contação de histórias, que, para mim, isso era no ano 2000. Não, 1999, quase 2000. A partir do momento que eu fiz o curso da primeira aula, eu lembro que eu saí correndo da formação, fui para o metrô, encontrei meu melhor amigo, abracei e disse: chega, não preciso mais procurar, me encontrei, já sei o que eu quero ser na vida. E foi assim. E foi ali assim. você já se reconheceu como contadora Já me de reconheci, é impressionante. É muita prepotência, né, gente? Mas Mas quando ué. foi uma coisa que me tomou. Eu falei, eu sei o que eu sou, me encontrei. E é claro que no ano 2000, gente, a gente está falando de um tempo em que o contador de histórias não tinha um espaço comercial muito grande. Então, você abrir a mão de uma carreira que estava se solidificando, e eu era bem-sucedida, para viver um sonho completamente utópico, né? Porque eu queria viver de contar histórias. E foi muito legal, porque eu tive a sorte de começar num local muito bacana, porque um vídeo meu foi parar no Sesc, em São Paulo, e eu fiquei uma temporada de 1 mês. Depois acabou. E eu fiz os projetos de contações de histórias e batia de escola em escola, perguntando, olha, não tem interesse, né, em contratar uma contadora de história? E aí a pessoa virava para mim e falava: não, querida, a gente já tem contador.
contábil. É uma outra São outras histórias, é isso. É um outro contador. Que também tem a ver, se você for pegar ao pé da letra, o contador contábil e o contador de histórias, ambos organizam a estrutura. Né? O contador de histórias ele tem que saber o começo, o meio, o fim. O contador, por quê? Né? Por que contador de histórias, esse termo tão contemporâneo? Eu acho que tudo a gente precisa pesquisar e compreender o que a palavra nos traz como mensagem. E hoje, né, eu posso dizer que são 23 anos de ofício. Uau. Eu gosto de dizer. Não só para o carro, mas para ela. Gente, é algo bastante honroso mesmo, né? Eu eduquei meu filho, eu construí minha casa, eu estou aqui, né? Continuo recebendo essa missão de ser uma mensageira de histórias, de poder trocar as experiências para algo que lá atrás parecia ser uma utopia, né? E que eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo hoje, ainda assim, existe esse discurso que viver de arte é muito difícil. Reconheço que é né, um caminho que precisa ser muito mais valorizado, ainda mais a arte do contador de história, que aí já dá outro podcast. Mas eu sou prova de que nada é impossível, gente. Não é. Que legal. E assim, ó, a sua história, ela perpassa aquilo que a gente falava assim, né, dos objetos, assim, aquilo que a gente é como se fosse uma grande maleta, assim, né? E as histórias que a gente vai vivendo vai colocando coisas, assim, ó. Vai colocando. Então, assim, talvez foi necessário passar por todos esses lugares para se achar, né, se encontrar. Quando você falou assim que você encontrou a sua vocação, assim, né, me lembrou muito do filme do Queen, que tem uma cena que o Freddie Mercury fala isso, assim, ele está dialogando com a namorada dele, né, porque ela fala, mas você não tem medo, né, de fazer isso, de ser um cantor e tal? Ele fala, não tenho medo nenhum, porque eu encontrei o que eu nasci para fazer, assim, né? Então, claro, vai passar por várias presepadas aí, mas, assim, é aquilo que te preenche, assim, que te faz firme, assim. Acho que isso é muito bonito. Assim. Qualquer ofício tem seus desafios, né? Qualquer. Mas, quando você reconhece a que veio, isso dá uma diferença. Né? É muito potente, te faz levantar da cama, mesmo, né, levando alguns tapas na cara todo dia, né? Faz parte da história. Faz parte da história. E a Fran também gosta de muitas histórias. Na primeira vez que a gente se conheceu, a Fran já eu adoro, ela é devoradora de livros, né? Ai, eu sou. E assim, era um saco fazer as referências pra ela, porque ela, já li esse. Deixa eu pensar umas coisas. Tô vendo esse podcast aqui, ó. Porque os livros ela devora. E como é que nasceu, Fran, esse amor por outras histórias? Nossa, olha, eu vou começar falando pelo interesse em psicologia, que ele começou por aí. Olha só. Eu lembro que eu estava no 8º ano do ensino fundamental, acho que é segundo ensino fundamental, que tem o primeiro, né, que vai até o 5º, e daí tem o do 6º, que vai até o 9º, depois ensino médio. E eu lembro que, assim, eu gostava muito de conversar com os meus amigos, eu gostava de conversar com qualquer pessoa. E tanto que a frase que você acabou de falar agora, Suzana, que um bom contador de histórias, ele também escuta, foi uma coisa que me marcou muito, porque sempre desde muito pequena, assim, da adolescentezinha, eu adorava escutar os meus amigos, eu adorava escutar a história de qualquer pessoa. Eu era apaixonada na matéria de história, desde o meu 5º ano, tinha 10 anos, adorava história, eu adorava estudar o que já passou, eu adorava ver como as coisas mudam, sabe? Como é um processo. E eu lembro que eu quis fazer psicologia, porque eu adorava escutar meus amigos, eu adorava conversar sobre a vida deles, eu me entretinha muito, sabe? Escutar histórias. Eu adorava escutar histórias. E sempre, tipo, de uma maneira, sabe, não julgando, sabe? Mas realmente acolhendo, assim, o que aquela pessoa estava falando, aquele meu amigo meu estava falando. E eu me entretinha muito, adorava conversar com eles. E daí eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero fazer psicologia.
Aí eu tenho 3 irmãs, né? E eu lembro que na época ele queria que alguma das filhas fizesse medicina. Ele falou, mas filha, você não quer fazer medicina? Aí eu falei, não, pai, eu quero fazer psicologia. E foi, essa sugestão foi até o meu 3º ano do médio, que eu bati o pé e falei, ele conversou comigo, eu bati o pé e falei, não, pai, eu quero fazer psicologia. Eu tenho 100% de certeza. E daí eu lembro que no ensino médio, teve um momento, assim, acho que no meu 1º ano do ensino médio, que eu ficava muito quietinha na sala. Eu entrei numa sala que eu não era amiga de todas as pessoas de lá, eu não conhecia muita gente. Se eu conhecia, era de vista. E eu não tinha o que fazer na troca de aulas. E eu ficava meio em silêncio, assim. Óbvio que depois, no final do ano, eu me soltei, porque eu sou muito... Nossa, eu converso muito, não fico quieta. E eu lembro que eu não tinha com quem conversar. E eu ficava lendo. E 1 ano antes de eu entrar no ensino médio, eu comecei a ler... Era uma saga de livros, se chama A Rainha Vermelha. E, nossa, é uma história, assim, muito envolvente, gente, porque tem coisa de poder, coisa de reinado. Nossa, é incrível. Eu achei, tipo assim, na época, eu achei incrível, né? Eu não li de novo ainda. Mas eu achei incrível. E quando eu li aquela história, eu fiquei tão envolvida nos personagens, eu fiquei tão envolvida, tipo, na trama, que eu comecei a devorar livro um atrás do outro. E daí, no ensino médio, fui pros clássicos clichês de romance. Aí... 2º ano eu já estava mais focada na escola, eu não tinha tanto tempo livre assim para ler. Mas no 3º ano, eu lembro que final do 2º ano do ensino médio, né, antes de entrar pro 3º ano, eu tinha uma matéria de produção de texto. E, gente, eu dançava muito, porque era uma professora assim que ela foi um anjo na minha vida. Ela foi um anjo na minha vida. Se hoje eu sei escrever trabalhos acadêmicos muito bem, ela assim me encaminhou para isso, sabe? Legal. E eu lembro que ela, no primeiro acho que, trimestre do 2º ano, ela fez a nossa prova e eram textos, e era tipo, o que ela cobrava era uma produção de texto de vestibular. Então, tipo, às vezes tinha que escrever um resumo, tinha que escrever alguma coisa assim, sabe? Sim. E na primeira prova dela, gente, eu dancei, e eu lembro que eu fiquei muito triste, porque eu pensei, nossa, você escreve texto, não é só escrever um texto? E óbvio que na minha ignorância de adolescente, assim, sabe? Nossa, já escrevi aqui, tá tudo certo. E eu fiquei muito triste com isso. E daí eu lembro que depois da aula, nas segundas-feiras, ela dava um reforço para quem quisesse ir lá corrigir os textos, ela ia lá, conversava e tal. E naquele período, ensino médio, sabe, tem química, física, matemática. Se você é uma pessoa que é mais de humanas, assim, essas matérias já eram. E eu ficava o resto da semana, eu tinha inglês também, eu já ficava o resto da semana estudando, né? Aí eu falei, segunda eu vou almoçar no colégio, igual todos os outros dias, e vou ficar lá, ajudando, pedindo ajuda, né, para os textos. E eu comecei a conversar com essa professora, E depois eu fui melhorando na minha escrita, fui tirando notas boas, tudo mais. E eu lembro que a gente, tipo assim, ela foi super parceira minha, assim, no 2º ano, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? E ela, na sala, ela cobrava muito, sabe? A maioria dos meus colegas não gostavam tanto, assim, dela. Pela questão da cobrança, pela questão dela querer, da exigência. E que foi uma coisa, assim, que fez muita diferença tá fazendo diferença, assim, na faculdade, sabe? Nossa, exatamente. Que legal. E daí a gente entrou na pandemia, e eu lembro que na pandemia eu tava aquela loucura de EAD e tudo mais, e tinha uns textos pro vestibular da Federal, né? De 2020, que foi sendo adiado. E eram livros, assim, clássicos brasileiros, e que alguns deles eu achava muito difícil de ler. E eu lembro que ela organizou um grupo online de leitura. E a gente ficou uns meses, assim, discutindo livros, assim, muitos livros diferentes que eu nunca tinha lido, sabe? Livros que com a gramática um pouco mais difícil, sabe? Mas bem raizona, assim, antiga.
E eu achava difícil e tudo mais. E a gente foi meio que destrinchando esses parágrafos, esses livros que eram difíceis. E eu comecei a me interessar muito mais pela literatura clássica brasileira. Só que, assim, o curioso é que quando eu comecei a procurar esses livros que eu já não... que antigamente eu não lia tanto, não tinha tanto interesse, eu fui... assim, é um dos meus passatempos favoritos, na verdade, que é procurar os livros sem saber a história deles. E Sem aí, como é saber que a você história faz? deles. Como que você procura? Assim, ó, geralmente o sebo virou meu xodó. Eu adoro Eu sebo. gosto disso. Quem gosta de ler, gosta de ser. Nossa, é uma maravilha. E às vezes eu chego no sebo, eu começo a olhar todas as capas. Eu vou olhando. Aí eu chego na colunazinha, assim, né, na estante, e eu vou vendo os autores. Aí eu vejo clássico brasileiro. Aí eu dou uma olhada. Dou tipo uma olhada por cima, gente. Eu juro que eu não faço a mínima ideia, às vezes, do livro que eu tô pegando, mas depois eu leio tudinho. E eu vou na sorte, vou fazendo assim. E às vezes eu pergunto, né, pra pessoa, no sebo perto da minha casa, o rapaz ele conhece tipo muita coisa sobre livros. E geralmente eu peço alguma recomendação pra ele, se ele conhece algum livro que eu já tinha gostado, sabe, uma história parecida. Mas às vezes eu vou na doida mesmo. A história te chama também, A né? his- Sem você... Não é você que escolhe a história. A história me te chama. escolhe. E às vezes, assim, eu não tenho isso de julgar pela capa. Tipo, eu olho a capa, olho o sinopse. E se eu escuto um pouquinho, já a história me chama, assim, dou uma folhadinha. E já mergulha. E já mergulho. Tanto que, geralmente, quando eu não estou comprando livros, né? Porque eu tenho uma mania de leitura, que eu gosto de ler as coisas, eu leio a primeira vez, eu não gosto de reler de novo. Porque eu tenho medo de estragar o que eu senti. Aquela experiência inicial, né? Exatamente. E tem alguns livros muito especiais que eu li de novo, que são histórias maravilhosas, mas eu tento não fazer isso. E daí eu começo a juntar muito livro em casa. Muito livro em casa, sério. E eu não gosto de comprar livro novo exatamente porque eu sei que eu sou assim, sabe? Eu tenho muito... Tipo, eles ficam novos para sempre. E daí eu compro no sebo, eu tento vender, tento... Ele já tem uma história, né? Vindo do sebo, ele já Exatamente. foi de alguém. Já traz uma história, passa por ti e a história vai continuando, né? Exatamente. E até as dedicaturas. Gente, eu adoro ler as eu dedicaturas também. de sebo. Eu Eu adoro. também. Às vezes tem umas coisas bem curiosas, Bonitas, né? e umas datas, assim, né? Sim, Muito eu antigas. preservo. Isso é muito Adoro. legal. Para mim, isso também já conta muita Conta uma história. história, Já né? conta história. Eu tenho livros, por exemplo, eu tenho um livro muito interessante que uma mulher escreveu um texto lindo. Eu não vou falar que vai que, né? Vai que essa pessoa tá no Vai que essa- Mas uma mulher escreveu um texto lindo para um mestre de karatê. Olha só. É tão bonito. E o texto, eu fico pensando em qual momento ela se inspirou para dar um livro, que é um livro infantil, mas toda história, toda boa história para criança, ela é uma boa história para adulto adultos. também, Com certeza. né? E eu fiquei assim impressionada, que é um livro que fala sobre a simplicidade da vida, mas que a protagonista é uma ovelhinha fofa. E ela presenteou para um mestre de karatê, então. Que legal. Puxa, que Muito máximo bem. isso, né? Tipo a Ô, parte Suzana. que falta, né? A parte que falta é um livro assim. A É. parte que falta. É, exatamente. Entre outros. Tem muita coisa Muita, boa, né? muita Tem coisa muita boa, coisa gente. boa. Assim, você também trabalha com mediação de leitura, né? Já é um outro universo aí, então, Sim. que se abre a partir dos livros. A mediação de leitura, a contação de histórias, né, a arte narrativa e o brincar, para mim, é uma tríade que se completa, né? E a mediação de leitura, hoje, me ensina muito, né? Como contadora de histórias, eu sou o caminho para a palavra. Eu sou o meio para a palavra. Como mediadora de leitura, eu sou o meio para o livro também, que é eu sou o suporte do livro, né? E aí a gente também pensa na palavra suportar, né? Que foi tão distorcida. Eu tenho que suportar a minha amiga aqui ao lado, leitora, toda snob, né? Não, né? Muito pelo contrário. Eu tenho que suportar, eu tenho que dar apoio. Eu tenho que sustentar, né? Tenho que ser essa sustentação, ser o suporte. Na mediação, também. Né? Quem media a leitura, ela é o suporte, ela é o meio para, claro, despertar inúmeras leituras, né? Hoje, nós temos um projeto que eu sou muito apaixonada por ele, que é o Leituras com Afeto, que provoca exatamente isso.
tudo pode ser lido. E aí a Fran me diz, ai, eu não sei qual é o livro, mas eu escolho, eu olho a capa, eu olho o nome do autor, ela lê alguns sinais. Mas o livro, de alguma maneira, ele conversa com ela. E ela escuta esses sinais. E é algo muito enigmático, porque tem livros que nos escolhem, assim como tem filmes que nos escolhem, pessoas que nos escolhem. A vida é feita de muitas escolhas e encontros, né? Então, a gente pode ler a capa. Qual que é aquele material daquela capa? A capa dura se comporta de um jeito. Capa flexível de outra. As cores. As cores. O livro é costurado? É com grampo. Será que a gente presta atenção nessas Até a leituras? experiência tátil, assim, Até né? a experiência. Ele é grosso ou é fininho? Grosso ou fino. O tempo da virada de página, gente. Nossa. Isso é de uma riqueza e de uma preciosidade que eu indico, né? Quer ser um bom ou um mediador de leituras feliz, né? Feliz com o seu trabalho. Saia desse óbvio. Né? Eu vou ler uma história. Então, se o livro não tem palavras, eu acho tão difícil ler livro-imagem, eu passo. Né? O que eu ouço muito educador. Eu tenho muita dificuldade de ler um livro-imagem. Não tem para onde ir. Sendo que o livro-imagem é realmente essa proposta de inúmeras Talvez tenha muito mais para onde ir. Exatamente. Mas que não é óbvio, que te provoca também essa escuta. Porque quando eu revelo uma imagem para um leitor, ele se apropria daquela imagem. Ela não é minha. Não, é sua. Ela é nossa. E isso também tem tudo a ver com a arte narrativa. É muito interessante. A Fran diz, né? Eu não leio de novo, para não me decepcionar. Né? E aí eu fiquei aqui pensando, né? Eu falei, gente, já pensou se eu contasse uma história uma única vez? O que aconteceria? Percebe que tem as diferenças realmente entre o universo do ler e do contar? Faz parte da mesma trama. Você tem ideia, assim, de a história que você mais contou? Quantas vezes você já contou uma mesma história? Então, eu tenho uma carta de um departamento de educação que me certifica, me qualifica em 10 mil formações para educadores. Uau. Dentro dessas 10 mil, digamos que cada contador de história, ele também, a gente escolhe o repertório e o repertório nos escolhe. Isso é Sensacional. Né? sensacional. Às vezes também você leva e chega ali é outra coisa, né? Outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que tem histórias que eu conto desde que eu existo com ela. Sabe, assim, ontem eu contei essa história para amigos num café. Um trecho dela. Né? E, geralmente, as histórias, os contos tradicionais, que são contos seculares, que são contos que são passados em geração em geração, se a gente for parar para pensar por que eles ainda existem, porque hoje, nessa contemporaneidade toda, o contador de histórias agrega, conversa, dialoga e ganha cada vez mais um espaço dentro da cultura e também, né, de nossas casas, das empresas. O storytelling está aí, né, gente? Tudo né? Então, eu penso nisso, eu penso nas coisas que se conversam. Uma boa leitora vai ser uma boa ouvinte. Eu acho que esse ponto que você traz, né, do storytelling, você teve experiências de também trazer o seu conhecimento de contar histórias, que às vezes a gente acha que é só para crianças, mas não é, né? Sim. É para o negócio, é para o jornalismo, é para, às vezes, fazer um planejamento. Para psicologia. Conta um pouco assim, dessa experiência de trazer para outras áreas que não só com crianças. Então, existe uma crença muito da enxerida de que contador de histórias tem que contar historinha. Né? E isso é algo que eu sempre continuo insistindo. Né? Pode ser um microconto, nunca vai ser uma historinha nesse diminutivo. Nós podemos, sim, afetar. Né? Tem o afeto do historinha com o afeto. Né? Mas a gente corre tanto esse risco de diminuir, sabe? De minimizar. Então, quando a proposta, por exemplo, de uma história para criança, você elabora um projeto, nós, né, da Clara Rosa, que é uma companhia de histórias
em que eu sou ali nessa costura toda. Toda vez que a gente pensa num projeto para criança, a gente pensa que essa história ela tem que chegar com muita força para o adulto também. Porque aquela criança não vai sozinha. Ela tem um adulto que, se ele não for afetado, ele vai sacar o celular durante a apresentação e vai extrair todo o foco da criança. Ou, como muitas vezes acontece, o adulto pega pelo braço a criança e fala, vamos, eu estou atrasado. Né? E o tempo da história é atemporal. Então, quando a gente elabora pensando que essa história precisa atingir as memórias afetivas do adulto, ela já é também construída a partir de uma visão coletiva de infâncias. Quando você entra dentro de uma empresa e conta uma história, por exemplo, numa reunião de planejamento, a história ela é um grande abraço. Né? E aí isso já aconteceu inúmeras vezes, as hierarquias vão se desmanchando. A coisa vai acontecendo num outro lugar. As pessoas se reencontram sem julgamento. Quando eu conto histórias, por exemplo, para professores, e os professores que são responsáveis para contar as histórias para a criança, eu preciso acolher aquele professor também nas dores do educador, mas muito mais na potência que ele tem da missão de compartilhar a história. Então, tudo conta histórias o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente tem que observar as origens e os pontos de partida para a história. Né? E é muito bonito. Eu tenho uma experiência de contar para idosos que, no meio da história, uma idosa ficou tão irritada com a personagem que ela tirou o sapato e tacou em mim. Era a história... Dos perrengues Sim, que passamos. Um conto tradicional, que é A Mulher do Pescador, que é um conto secular, e trata de quem tudo quer, nada tem. Né? E a dona Thaís, que é a mulher do pescador, ela nunca estava satisfeita com nada. E quando chega quase no final da história, essa senhora me levanta, taca a sandália e diz, você não tem mais o que fazer, minha filha? Vá cuidar da sua casa. Meu Deus. Vá dar Porque, paz afinal, para o seu você era a marido. Você era, Thaís, né? Então, é muito interessante, porque... não sou eu, é a história. É a história. Essa mesma história, por exemplo, num outro lugar onde fui chamada para fazer um diagnóstico de dificuldade de alfabetização, no meio da história, um menino levanta mesmo, fica em pé entre as crianças e diz, minha mãe é igual a você! O que você faz nessa hora? Né? Aí, de novo, nossa, Suzana, que potência que você tem, né? Distraída. Não sou eu sou um canal. Eu sou só um caminho. É a história que cria vínculo. É a história que fez aquele menino desabafar. E, por incrível que pareça, ao redor tinha diretora, coordenadora pedagógica, psicopedagoga, tudo chorando, porque aquele menino nunca tinha falado uma palavra na escola. E Foi a primeira chamou vez. Ele. Ele confiou, né? A história é esse fio da história, né? Do confiar. Ela estabelece vínculos, independente da idade, Laura. Suzana, mas assim, até para chegar nesse ponto, muitas pessoas dizem que é muito difícil contar história. Imagina contar história como a Suzana. Só quem tem dom mesmo. Tem essa história precisa do ter dom para contar história ou todo mundo tem como contar a história de um jeito legal? Posso provocar a Fran, que está aqui ao meu lado? Claro, por favor. Então, a Fran é uma grande contadora de histórias. Só quando ela começa a contar... Viu, Fran? Não se esqueça disso. Eu nunca mais esqueci, eu tenho certeza. Por quê? Porque não é uma questão de dom, é uma questão de construção. Desde pequena eu fui educada, eu me eduquei para ouvir as pessoas sem julgamento. Gente, é meio caminho andado. Para contar lindamente a história que eu tiver, né, que servir o outro, sabe? Essa consciência é muito importante. Se eu acredito que eu tenho dom, isso fica inatingível, é algo muito distante. O dom ele é muito seletivo, né?
Claro, existem pessoas que têm talentos incríveis para contar piada, por exemplo, que é um estilo de história. Tem outra que conta a mesma piada e você tem que se explicar para a pessoa rir. E aí E aí fala, agora é a hora de rir. e a gente ri desse desconforto. Né? Tem alguns como Pedro Bento que contam adivinha assim. Meu filho para as adivinhas é algo, uma pérola rara aquilo. Então, comece por esse. Se há uma dica, né, um bom conselho, se acolha primeiro, se interesse pela sua autoimagem, pela sua comunicação. Se eu sou aquela pessoa que me divirto e sinto prazer em contar piada, comece por histórias engraçadas. Né? Vá se desenvolvendo. E é óbvio, como qualquer outro ofício, eu preciso construir. E se tudo conta histórias o tempo todo, eu estou ouvindo a chuva, né? Ela me acompanha em Curitiba, Não tinha gente. jeito, Chegou, Não gente, tenho o que achou que fazer. você tá aqui, já veio, já Exatamente. Se tudo conta histórias, a chuva está contando uma história. Esse espaço lindo está contando uma história. Eu e o Douglas, quando a gente se olha, a gente se conta muitas histórias. Eu com a Fran, nesse primeiro contato, né, já deixei aqui um caminho de vínculo estabelecido. Porém, eu preparo aquela história lindamente, eu ensaio, eu me enriqueço de bonecos e venho com toda a minha parafernália porque eu quero impressionar. Mas aí eu conto, por exemplo, numa quadra de esportes. Vai dar certo? Puxa, chovendo ainda, Aquela amiga. E aí, se tudo conta histórias o tempo todo? Acabou de trovejar, né? Já respondeu. Não vai dar certo. E eu vou me frustrar. Eu vou falar, nossa, eu não tenho o dom da Suzana. Poxa, eu fiz um curso com ela. Mas eu não tenho dom. Não, não é isso. Não é só você. É o todo. E contar histórias, a história é nossa. Contar histórias é um grande diálogo. Né? Então, eu acredito muito nessa potência de narrar uma história com a consciência. Exatamente de um caminho de construção, onde não existe receita pronta, não existe fórmulas milagrosas, mágicas. Né? Existe, sim, muito estudo. Estudo da palavra, estudo de humanidades, estudo da tradição, muita pesquisa da tradição oral, né? E respeito. Porque uma história é praticamente, gente, uma entidade de um tempo. Né? Depende, principalmente quando você fala, você traz um conto tradicional. Acho que isso que a Suzana fala é bem legal assim sobre a nossa história, né? Sobre essa história nossa. E quando a gente pensa nessa arte muito, muito antiga, né, de contar histórias, até quando a gente construía o roteiro, assim, eu falava para o Douglas que eu sou de uma região que é próxima de Foz do Iguaçu. E lá tem uma história assim que eu devo ter escutado umas 2 ou 3 vezes, assim, escutei pouquíssimas vezes, né, sobre o conto, assim, a fábula do Paranoá, Coiguaçu e tal, sabe, histórias indígenas assim que eram contadas. E aí eu ficava pensando, eu tô tão próxima. E por que eu escuto tão pouco essas histórias assim como outros contos nos quais a gente escuta muito mais assim? Então, havia a sensação que eu tinha é que havia um apagamento, eu não sabia dar esse nome, né? Mas hoje, pensando, havia um apagamento dessa tradição, de por que muitas vezes a gente escuta tão de longe histórias de culturas tão fora da nossa, e por que é tão difícil a gente escutar o próximo, né? Por que a gente... Existe esse lugar assim do apagamento, do silenciamento de uma tradição, umas histórias que a gente escuta mais, outras histórias que a gente escuta menos propositalmente? Existe, e isso é muito sério. Porque nós estamos falando de reconhecimento de origem. Existem muitas tradições de povos originários, principalmente, em que a sabedoria é passada através da oralidade. E se eu deixo de contar essas histórias, quem somos? Né? E isso dentro de algo que parece longínquo. Mas se você for observar no micro, dentro da sua família, se você deixa de visitar os seus álbuns de retratos, que já virou peça de museu, né? Já está todo empoeirado ali. Tudo empoeirado. Você deixa de revisitar as suas origens, as suas histórias. É curioso, né? Como agora a gente tem muitos mais arquivos, mas eles ficam
em algum lugar que a gente nem sabe mais nos Esse computadores. apagamento. E o álbum que tava ali, assim, a gente pegava, se reunia pra... Nossa, olha que legal, Pra era um dar encontro risada, em família né? também, né? Observa de novo a mediação de leitura, porque tudo pode ser lido. A leitura não é só o livro, né, Ou as em palavras. si, ou as palavras. Mas olha que bonito isso, a possibilidade de revisitar a história através da materialidade, né? Hashtag fica a dica. Entre outras coisas. Mas esse apagamento, ele é real. E com a tecnologia hoje, então, quantas vezes, né, a gente se senta ao redor de uma mesa e nos isolamos enquadrados? Né? Quantas vezes a gente perde a oportunidade mesmo de narrar as nossas histórias do dia a dia. Poxa, a Fran trouxe uma memória tão linda dela e da irmã dela com a mãe dela. E eu poderia voltar para minha casa sem esse pedaço de memória da Fran que me compõe. Esses apagamentos, eles têm, assim, isso é matéria para outro podcast, tá? A gente já tem uns 2 que são. Gente. Na fila. Vai marcar mais um agora. Porque isso envolve um tema muito profundo, né? Por exemplo, essa crença, essa onda do politicamente correto. E aí eu vou mudando as histórias, descaracterizando. Sendo que as histórias têm um porquê delas existirem do jeito que são por milênios, né? E é bom revisitar as origens para a gente não se perder no caminho. Isso é importantíssimo. Eu fui para Foz do Iguaçu e, realmente, quando a gente ouve ou estuda a lenda, você olha para aquele presente, e a coisa mais bonita, o bom contador de histórias é aquele que sabe ouvir, certo? Acabamos de repetir isso, acho que virou a tônica do podcast. Mas, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, que dei de primeira vista com as cataratas, com inúmeras pessoas ali reunidas de todos os cantos do mundo, o que mais me impressionou foi o silêncio. As pessoas silenciam. É um silêncio naquela multidão. Porque o silêncio também conta história. Né? E estudar a história, a lenda, me trouxe um novo olhar para olhar realmente para aquilo tudo com poesia. Com esse entendimento que vai além da biologia, além do cientista, né, que é tão importante e essencial. Existe esse espaço de que o rio pode ser uma cobra, e a pedra pode se tornar uma mulher, e a palmeira o seu amante. Né? E por que existe essa mitologia toda? Para nos colocar dessa condição também de não querer controlar a vida o tempo todo. Exato. Mas eu falei que isso dá, né? Ô, Fran, mas assim, a Suzana falou agora há pouco que um caminho de contar histórias passa por primeiro olhar para dentro. E aí você, como estudante de psicologia, assim, como que você percebe isso? Assim, as histórias, elas podem ter um potencial terapêutico, né? Seja assim, na dimensão de você, começando aí. Então, olhar para dentro e encontrar a sua história, dar significados a ela, ouvir a história do outro, partilhar essas histórias. Então, você consegue visualizar alguma dimensão terapêutica ou de cura, talvez, na história? Então, quando a gente tá... Eu estou no 5º período agora, né? E pelos conteúdos que eu vi, a gente sempre fala de entender o contexto daquele sujeito, entender a história dele antes de você acolher aquela pessoa, antes de você escutar o que aquela pessoa está falando. E, assim, eu não consigo muito responder pelos outros, mas, pelo menos, as histórias, quando eu leio, é uma coisa que causa muito impacto em mim. Tipo, a questão da... Eu começo a pensar nas coisas do meu curso. E eu não sei, parece que ressignifica não só o que eu tô vivendo no meu dia a dia, na minha vida pessoal, como nas coisas que eu tô vendo no curso, sabe? E eu acredito que as histórias tenham... A leitura tem um grande poder de cura, porque
não é à toa que a gente tem livros incríveis que auxiliam a você passar por um momento de luto, um momento que você está precisando de um apoio ali emocional e você se entende ao mesmo tempo que você entende o outro. E eu acho que as coisas se conectam de alguma forma, e eu acredito que realmente a leitura, ela não só como auxilia a gente como futuro psicólogo, mas também é muito importante para auxiliar as outras pessoas. Tem Fofa, esse aspecto da conexão também, né? Suzana falava no início do Deixar que eu conto, que era um projeto durante a pandemia, né? Com lives em que você tomava um chá, contava histórias. E assim, naquele momento em que a gente não podia ter conexões fisicamente próximas, você encontrou um caminho de gerar outras conexões afetivas, né? Fala um pouquinho sobre isso e assim, esse papel da história, das histórias na socialização, na conexão, no afeto. Então, esse projeto, ele nasce, e não foi só eu, foi algo muito bonito que ocorreu, uma força dos contadores de história do nosso país durante a pandemia, que se jogaram para a internet, né, com lives, e levando a história. E a história, ela tem esse poder de cura, ela é um bálsamo, traz esse curiador, porque é isso, né? Ela te leva, te dá colo. Durante a pandemia, nós começamos com o projeto Alimente-se de Histórias ao Meio-Dia. Então, foi 1 mês e meio contando história todos os dias, não demos conta. E aí fomos para o Deixar que eu conto, que eram lives também semanais, onde convidávamos a família para se sentar na mesa. Então, esse era o combinado. Você arruma a mesa da sua casa, junta todo mundo para um chá com bolo, né? Ou um café, se você que sabe. E eu abro a minha casa aqui, da cozinha de minha casa, enquanto a gente toma chá juntos, vamos ouvir pessoas interessantes que contam coisas sobre a nossa casa. Então, eram histórias de casa, né? Então, convidávamos decoradores, professor de hospitalidade, né? Olha que legal. Astróloga que sabia as histórias das estrelas, né? Como decorar a mesa. Enquanto isso, contávamos narrativas, tradições orais, histórias de memórias. E foi algo muito bonito. Recebemos cartas. Naquele momento, a palavra era exercendo um papel social e emocional muito, né, sociocultural, enfim, e agregador de afetos. Então, a gente recebia cartas de crianças. Ai, Suzana, conta. Carta mesmo, tá, gente? Cartinha com escrita à mão, de envelopinho chegando em casa. Sério? Pelo Fisicamente? correio. Fisicamente, Uau. recebemos, tenho isso. Pedindo para contar histórias para os pais pararem de brigar. Olha, que profundo isso, né? Pedido de socorro. Pedido de socorro. Mães também, muita mensagem no WhatsApp ou nas redes sociais. Olha, a avó, né, da menina faleceu. Foram inúmeros casos. E a história servia como esse manto, né? Que tudo acolhe. Como esse bálsamo mesmo, né? E né? E é. E além assim, desse lugar de acolhimento, eu já tinha visto uma vez, e aí fui atrás assim para pesquisar, por exemplo, os contos dos irmãos Grimm e tal, quando eles começam a pesquisar. E eles falam assim que a princípio eles não tinham a intenção de contar histórias infantis, era para contar sobre a cultura e tudo mais. Mas depois, conforme eu fui pesquisando, assim, então, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, ou a história de João e Maria, que tinha a bruxa, que ia engordar as crianças e tal. Eu fiquei muito chocada, assim, quando eles apontaram para, na verdade, uma situação de fome que se passava naquele momento, assim. E que se a pessoa praticou canibalismo era porque tinha fome, porque foi um período muito terrível, assim. Então, Suzana, você acha que assim tem as histórias que elas trazem assim ser mais palatável para a gente contar para as crianças, mas que trazia uma realidade muito difícil, assim. Você acha que a história também traz essa roupagem de, eu vou te contar que às vezes o mundo não é tão quentinho, gostosinho, bonzinho assim. Só que não dá para eu dizer para você
que, né, de uma forma muito escancarada. Eu preciso dizer para você de uma forma mais delicada, mais gentil. Que gera a reflexão, Que né? gera mas reflexão, mas que sem não gera o escancarar a horror. coisa. Ou que às vezes até gera o horror, mas de uma forma que a criança Uma consiga. forma lúdica. Eu tô tentando me controlar, porque esse dá um outro podcast. Mais um na fila. A Laura foi falando, meu pé foi querendo fazer assim. Eu falei, gente, vai fazer barulho, não vai sair na gravação. Então, esse tema é um tema que muito me agrada, essa discussão. Claro, né? Muitos coletores e colecionadores de histórias foram essenciais, mas a gente também correu um risco muito sério, que é o risco do quem conta com conto aumenta um ponto. E isso acontece, isso aconteceu, e isso continuará acontecendo. Então, esse papel também do educador, contador de histórias, enfim, esse agente mediador e multiplicador, é muito importante se basear e fundamentar em pesquisa. Por exemplo, né, na época dos irmãos Grimm, realmente não existia. Histórias para criança é algo muito, muito novo para o nosso tempo. Né? Não existia, não havia interesse nenhum naquele tempo de publicar livros para crianças e jovens. Né? Então, essas histórias, elas que surgem, Chapeuzinho Vermelho vai surgir lá em torno de 1800 e meia alguma coisa. E ela não surge como uma história para fazer a criança dormir, ela surge como uma advertência. Então, na origem mais próxima, pelo menos do que eu pesquisei até agora, vocês querem que eu conte? Por favor. Assim, conte contado? Eu adoro, ainda com essa chuva. Ela termina mais... Claro que tem um toque meu aí nesse final, né? Tem Enfim, o meu ponto. Tem meu ponto, porque eu conto ela tradicionalmente, e aí eu vou provocar vocês, porque eu conto também, assim, para crianças. E termina assim, naquela manhã cinzenta, o quarto da vovó tinha cheiro de torta de frutas vermelhas espalhadas por todos os cantos. E ao lado da cama da velha, uma capinha veludada, rubra e vazia, sem nenhuma menina dentro. Ai, me arrepiou até. Naquele tempo, a história da Chapeuzinho Vermelho foi elaborada e passada de boca em boca porque acontecia algo que, imagina, não acontece hoje em dia, gente. Não mais, né? Imagina que as meninas e jovens são violentadas. Não, né? E assim, ela foi lançada na comunidade com um alerta de proteção para as meninas que estavam sendo sequestradas. Enfim, a gente sabe todo esse histórico, né? Infelizmente. E aí pensa, se ela surge como um meio de advertência, faz sentido eu ter a vovozinha que, de repente, volta, é tirada da barriga do lobo? Faz sentido eu ter um caçador? Faz sentido eu colocar pedra na barriga do lobo? São adaptações de um novo tempo. E nós aceitamos isso, e tudo bem. Mas, Suzana, é uma história muito forte, muito triste para contar para crianças. E aí eu digo, e eu vou provocar mesmo, que há uns anos atrás eu fui contratada por uma escola que me chamou para resolver um problema que estava rolando na internet, que eu não sei se vocês conhecem, lembram do caso da baleia azul. Sim. Sim. E o que era a baleia azul se não era o lobo mau? Sim. É verdade. E olha a história da Chapeuzinho novamente, porque a Chapeuzinho é uma boca de sacola. Vamos concordar? Ela fala que ela vai sozinha, que a vovó fica com a porta aberta, que é esquecida, dá todos os detalhes da casa, ensina o lobo. Quer dizer, eu dou todos os dados, eu abro a minha vida, eu me desprotejo. Em tempos contemporâneos, estava acontecendo exatamente a mesma coisa em outra dimensão. E aí, a história original tem uma força. Muito mais forte do que essas adaptações, né? Precisa gerar esse horror. Que não é um horror. Depende do ponto de vista.
isso também é vida. Eu acho que a pandemia, ela nos ensinou muito sobre blindar, principalmente as crianças, de temas que causam empatia e que também trabalham emocionalmente com a realidade. A gente foge de histórias com tema de morte, por exemplo, falar sobre a morte, falar sobre separação, o quanto preparar as crianças para uma realidade e não só blindar sobre e foram felizes para sempre, gente. Isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso. E todos os contos, de uma forma ou de outra, eles têm esse lugar, né? Agora, por exemplo, eu tive alunos que adaptaram os contos para uma versão mais contemporânea. E, claro, eu tive o prazer de ver crianças de 9 a 10 anos contando a Cinderela e transformando o sapatinho de cristal em Crocs, porque exigiam conforto. Mas, para que essa adaptação ocorra, eles tiveram que estudar todas as origens e entender que a Cinderela é um conto que parece que é da Disney, mas que vem do Oriente, é um conto oriental, e que é uma baita de uma crítica social sobre lembra do tamanquinho de ferro e de madeira, né? Que eu preciso colocar no meu pé, porque assim eu sou aceita, né? Um fetiche masculino. Do pé pequeno. Do pé pequeno. E aí, levando para os tempos contemporâneos, eu estudando sobre, eu começo a pensar, falei, poxa vida, mas eu conheço mulheres que fazem cirurgia plástica para ser aceita. Então, percebe como... Pra caber no sapatinho de cristal, né? Os contos tradicionais, eles são atemporais. São mesmo. Gente, nossa. Nosso terceiro ato. Agora não vai ser vai ser porque, infelizmente, a gente já tem que encaminhar para o final desse papo. Também, por mim, ficaria aqui horas e horas, mas Suzana tem voo daqui a pouco, o Fran também tem outras atividades. Mas a gente saiu com 3 encomendas. Já temos uma fila aí uma lista de pelo menos. Isso que a gente não entrou em outros temas, né? Verdade. Mas olha, é um prazer. Essa mesa aqui, ela tem um astral muito positivo. Que bom. Foi muito gostoso conversar com vocês. E eu espero, e eu tenho certeza que hoje, né, quem ouvindo vai olhar para os livros com outros olhos, né, Fran? Que eu vou levar você comigo, você sabe, né? E também para esse momento de partilha de histórias com importância. Eu acho que tudo que a gente dá valor, a gente cuida. Isso é verdade. A gente tem aqui na universidade estudantes de várias áreas, né? Então, como foi falado em algum momento, a contação de histórias ou a arte narrativa, ela está presente também nesses diferentes espaços, nessas diferentes formações, nesses diferentes caminhos. Então, para a gente fechar, né, antes das saudações finais, eu queria pedir para vocês, assim, se vocês têm alguma recomendação, alguma dica, alguma sugestão, em especial para os nossos estudantes daqui, mas também para quem mais estiver nos ouvindo ou nos assistindo, sobre como ser um bom contador de histórias ou o que eles podem buscar a partir daqui se quiserem, né, construir ou avançar também um pouco mais nesse caminho. Quer começar, Fran? Suas recomendações? Eu, como sempre, na verdade, eu ia recomendar 2 livros. E ontem eu fiquei refletindo antes de vir aqui para a mesa. Eu fiquei refletindo qual que eu recomendo. E são vários. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando de vários livros, fazer uma lista, um papel, um documento só dos livros que eu adoro. Mas eu queria recomendar 2 que me transformaram bastante e me enriqueceram muito. O primeiro, ele é estrangeiro. Eu não lembro o nome, eu comentei com a Lara que eu não lembro o nome da autora. Eu tenho esse problema que eu não decoro o nome das coisas, mas se chama Uma Vida Pequena. É um livro com uma narrativa muito pesada, para ser sincera, mas ele me impactou muito. Muito, muito, muito. Ele conta a história de 5 jovens rapazes e é um grupo de amigos. E ao longo dessa narrativa tem o protagonista e conta a história desse protagonista. E ele sofreu diversos abusos na infância. Ele teve uma infância muito difícil.
E mesmo assim, ele nunca transpareceu, nunca contou sobre a história dele para os amigos, porque ele tinha vergonha. E ao longo da narrativa, né, ao longo do desenvolvimento do livro, que ele é bem compridinho, vai contando as partes da vida dele e, ao mesmo tempo, traz a vivência atual, ele enquanto adulto, se relacionando com os amigos dele e acontecendo consequências do passado dele. Então, acontecem as coisas no livro com ele e ele não consegue externalizar isso, ele não consegue expressar. E, ao mesmo tempo, ele tem vergonha de contar o que aconteceu. Então é um dilema. É um baita livro, assim. Vocês, assim, ó, eu vou dar spoiler, não tem final feliz. Não tem. Uma vida pequena? Uma vida pequena. Eu vou colocar na descrição o nome da autora. Ela é danada, a gente já quer, né? É. Ela é boa. E o outro? E o outro, eu li recentemente, agora nas férias, se chama O Avesso da Pele, é do Jefferson Tenório. É quase certeza que é Jefferson Tenório, mas daí você coloca certinho o nome. Vou conferir. Ele conta a história de um... Quem tá narrando essa história, né? Quem tá contando essa história é o filho desse pai. E ele conta sobre a negritude no sul do país. Se eu não me engano, é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, mas quase certeza que é Rio Grande do Sul. E esse filho vai contando como ele foi crescendo com o pai dele, com a mãe dele, e ele vai contando a história da mãe dele, do pai dele, simultaneamente. Eu admito que às vezes eu me perdi um pouco, porque eu não sabia se ele estava falando dele mesmo, ou se era do pai, ou se era dos às vezes pais. é proposital, né? Porque a gente também é... Eu tenho pai, certeza. mãe. E ele conta muito sobre o racismo, sobre a questão da negritude, relatos assim que como eu não me encaixo, né, nessa luta, eu me interessei, eu comecei a ler sobre isso. E é um livro assim incrível. É uma narrativa que te prende bastante. Eu recomendo Duas muito. recomendações aí que nós vamos procurar também. Su, suas recomendações. Nossa, é difícil, porque se você for pelo caminho do livro, tem uma lista, né, gente? Tem muita coisa boa. Eu acredito... Mulheres que Correm com Lobos foi um livro que nem era tão tendência, né, lá nos anos 2000, mas foi um livro que me trouxe, primeiro, esse olhar mesmo da narradora de tradição. Então, eu acho que revisitar esse livro hoje com esse olhar de ouvir e potencializar o sentido da essência das histórias, eu acho importante. Também tem livros da queridíssima doutora... esse eu gosto de recomendar, que é o Ofício do Contador de Histórias, e também tem A Palavra do Contador de Histórias, que é da Gisele Matos, Avelar Matos. Esses livros não são fáceis de achar, tá, gente? Mas É uma briga. é uma briga, mas são livros muito... que eu recomendo, porque de gente que estuda, né? De pessoas realmente engajadas que estudam e publicam. Outra recomendação que eu sinto necessário passar depois dessa conversa tão boa é: acredite nas histórias que existem dentro de você, né? Revisite, conte, compartilhe. E não negue, não diga, né? Eu não sei contar histórias. A gente conta histórias o tempo todo para existir. Escute. Escute. Escute muito mais. É claro, né? Filmes que eu... Bom, gente, O Peixe Grande, para mim, é um grande filme, né, que fala exatamente sobre esse universo. A gente conta tanto que chega uma hora que não sabe se é realidade ou não é. E é, né? Porque a história ganha vida e ganha forma. E se deixar, eu vou ficar aqui, tá? Comentando coisas para as pessoas. Porque vai vindo, né? Vão vindo. Vai vindo. E contem comigo para o que vocês precisarem. E se tiverem mais interesse, me perguntem, que eu sou super solícita de ensinar. Onde que as pessoas te encontram na rede social? Suzana com S, Diniz com Z, Contadeira. Instagram, né? E, por favor, me solicitem. E é contadeira mesmo, tá, gente? Porque é uma brincadeira que reúne o contar, de contadora, né, e o tecer, de tecedeira. Porque é o que nós fizemos essa tarde. Tecemos muitas histórias, né?
Então, acho que é o caminho mais rápido para me encontrar é Suzana conhece Diniz Cozé, contadeira de histórias. E a sua recomendação, Laura? Bom, a recomendação que eu tenho para hoje, eu comecei ainda, mas de várias matérias para montar esse roteiro recomendavam a leitura, que é a Psicanálise dos Contos de Fada. Bom. É bom, eu fiquei, será que é uma boa recomendação? Aí falei, vou arriscar, mas é porque Isso é de estudo. foi referendado várias vezes, eu falei, vou de atrás. E assim, acho que fazendo a referência do que a Fran falou, assim, escutar histórias das pessoas, a psicologia nos ajuda muito. E eu recentemente li o Minha História, da Michelle Obama, e eu achei tão assim gostoso a forma como ela foi contando a própria história, e eu fui sentindo que, para ela reviver tudo aquilo, para poder contar para a gente, também foi uma forma dela se reconhecer. Então, queria recomendar esses 2 livros. Aí. Muito bem. Acho que em termos de repertório, assim, além dessas indicações todas, não é à toa que são clássicos, né? Mas eu recomendaria que a gente buscasse mais os clássicos da literatura nacional. Sim. Porque às vezes a gente vai também, né, para outros campos e não, isso aí é só livro de vestibular, então você lê como obrigação. Sim. Mas permitir-se, né, abrir-se a fazer uma leitura honesta, captando de fato a história ali e conectando aquilo com a sua trajetória, né? Se o bom contador de histórias é aquele que sabe ouvir, olha para dentro, primeiro se escute as suas histórias, escute os seus silêncios, aquilo que está, né, vibrando ali, escute o ambiente, o que está no redor, as outras pessoas que convivem contigo, que às vezes também, né, tem aquela coisa, dificuldade de ouvir os outros. E a recomendação final, não poderia deixar de ser, acompanhar a Suzana nas redes sociais. Ela faz... Tá sempre contando coisa para nós. Ela faz cursos online, gratuitos também, que são muito bacanas. E acho que são caminhos aí... chuvosas aqui na PUC. Oficinas chuvosas aqui na PUC, acontece. Ela vem de São Paulo também, ela tem muitos encontros presenciais. Sim. Quem tiver a oportunidade, não perca. É isso aí. Sim. Gente, muito, muito obrigada, Fran. Obrigada, Suzana. Obrigada, Douglas, por estar aqui com a gente. Acho que foi um papo muito bom, assim, né? Gostoso a gente se encontrar nessa mesa que a gente fica muito feliz que ela tem essa energia toda. É um sol, né, gente? É um solão aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e que vão continuar nos acompanhando aí nessa 2ª temporada de Mesa Amarela. Quero agradecer também a equipe do Farol, o João ali atrás, que sempre nos dá todo o suporte do mundo, o Juliano, que vai fazer a edição depois, toda a equipe do Farol. Quero agradecer também ao nosso apoio, né, FTD Educação, a Chamex, que é a nossa patrocinadora, e continuem acompanhando aí a nossa Mesa Amarela, que tem muito papo bom, gente. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. E até a próxima, pessoal.